Fala pessoal, tudo certo? Então, o Alan, aluno do eMultivar, ele mandou uma dúvida para o webinar essa semana que eu achei bem interessante e resolvi compartilhar com vocês. Vocês sabem quando a gente geralmente em aulas que a gente vê coeficientes de similaridade, as matrizes de associação, né? A gente vê os coeficientes as medidas de distância também. E a gente vê a distância euclidiana, que é uma distância muito utilizada aí para você calcular a similaridade ou a distância, né, entre objetos, né? E geralmente a gente fala assim, a distância euclidiana não é boa para representar dados ecológicos de espécies, porque tem problema com zeros ou com duplo zero. E aí o Alan assistiu a aula lá, eu falo isso, né, como a gente sempre fala, assim. E ele me perguntou, tá, mas por que tem esse problema? Efetivamente, né? Que problema é esse que a distância euclidiana tem com os duplos zeros e por que ela acaba sendo muito utilizada para variáveis ambientais, né? Então, o que acontece? A distância euclidiana, como o próprio nome fala, é uma distância, uma medida de distância. Então, se você imaginar que você está colocando essas observações, essas amostras, num espaço, né, multidimensional, e esse espaço, se é da distância euclidiana, a gente diz que é um espaço euclidiano, quanto mais diferentes forem essas observações em termos de composição de espécies, por exemplo, maior vai ser essa distância, um coeficiente de distância. Quanto mais similares, menor vai ser a distância euclidiana entre as observações, quanto mais similares elas forem, quanto mais semelhantes em termos de composição de espécies, por exemplo. Agora, o que acontece com o duplo zero? Então, o que é o duplo zero? As duas observações que eu estou analisando, elas não têm espécies iguais. Não tem as espécies que ocorrem na observação A, por exemplo, não ocorrem na B e vice-versa. Então, a gente vai ter a dupla ausência, porque nenhuma espécie de um ponto ocorre no outro. Quando a gente for computar a distância euclidiana, o que vai acontecer? 0, 0, ele vai calcular a menor distância possível. Ou seja, vai dizer que com relação às espécies, aqueles duas amostras têm um máximo de similaridade ou semelhança. O que não é verdade, porque elas não têm nenhuma espécie em comum. Elas não compartilham nenhuma espécie. E esse é o problema que ocorre com os duplos zeros, no caso do uso da distância euclidiana para ocorrência de espécies, riqueza de espécies, por exemplo. Já na variável abiótica, o raciocínio é o contrário. Se, por exemplo, eu estou comparando dois pontos dentro de um estuário. Então lá eu tenho um ponto muito interno no estuário que eu tenho uma salinidade lá de 3, por exemplo. E eu tenho um ponto mais lá já dentro do rio que a salinidade é 0. Né? Já estou no ambiente de água doce. Esses pontos vão ter uma diferença porque um é 0 e o outro é 3 de salinidade, se eu considerando somente a salinidade, né? Agora, se eu pensar em dois pontos dentro do rio, onde a salinidade dos dois é 0, a distância euclidiana vai ser menor, então esses pontos são mais similares do que o ponto com salinidade 0 e com o outro com salinidade 3, e isso é verdade. Em relação à salinidade, isso é verdade, porque o 0 e 0 representam uma ausência, vamos dizer assim, de salinidade nos dois pontos, e aí esses pontos são mais semelhantes por causa da salinidade do que o outro ponto que tem a salinidade 3. Então acaba funcionando e a gente usa muito distância euclidiana para variáveis abióticas, ok? Então, obrigado Alan pela pergunta, foi muito boa. Essas perguntas sempre fazem a gente estudar e refletir um pouco mais. E achei legal aí de compartilhar com todos vocês. Valeu, abraço, bom domingo, final de domingo para todos. Tchau!